Sobre os atacantes e, no caso, algumas opções de pontas e também algumas opções centrais. Eu quero comentar aqui com vocês com alguns nomes que realmente têm chamado a atenção demais no futebol da MLS. O primeiro que eu quero falar aqui com vocês é o Jesus Ferreira, ele que tem 21 anos de idade, atua ali como meio ofensivo barra atacante, é como se fosse ali um segundo atacante, para falar a verdade. Ele que é estadunidense barra colombiano, tá? Ele surgiu muito novo, desde o Sub-16, joga no Dallas, então ele já está nos Estados Unidos há muitos anos, apesar de ter nascido na Colômbia. Nesse ano é o quinto artilheiro da MLS, 33 partidas, 18 gols marcados e 5 passes. Ano passado mesmo, 27 jogos, 8 gols e 8 assistências. Pela equipe aí do Dallas, tem quase 50 gols marcados desde 2017, quando ele começou a atuar, né, pelo time principal. Eu vejo que é um jogador, um baita nome, mas para tirá-lo de lá, eu acho que seria no mínimo ali uns 15 milhões de dólares, tá? Não acho que seria menos do que isso, porque o cara tem 18 gols e 5 assistências com 21 anos de idade. Então é realmente assim, números absurdos, mas eu considero aí fora da realidade do Cruzeiro hoje, tá? Infelizmente aí teria que pagar bastante para o jogador. Não vejo o Ronaldo fazendo um investimento muito alto para a próxima temporada. Outro aqui é no caso do Sebastián Ferreira. Ele é centroavante mesmo, paraguaio, 24 anos de idade. Esse, apesar de ter bons números, eu acho um pouco mais viável, porque não joga num time grande igual o Dallas, o Atlanta, no Miami, enfim, no New York. Ele joga aí no Houston Dynamo, que é uma equipe aí intermediária, que briga ali algumas vezes pro mata-mata, mas no caso tem 30 partidas nesse ano, 11 gols e 3 assistências. Centroavante que não é aquele cara fixo, gosta de sair da área, e surgiu muito bem no Olímpia do Paraguai, depois jogou ali no Morelia do México, fez 16 gols em 45 partidas e foi jogar no Libertad. Estranho isso, né? Ele foi bem no México e foi pro Libertad do Paraguai. Em 2020 e 2021 ele jogou demais. Para você ter uma ideia, 2021 pelo Libertad do Paraguai, 44 partidas, 18 gols e 3 assistências. 2020 também pela equipe paraguaia, 39 partidas, 20 gols e 7 passes. Então é um jogador que está numa fase excelente, tem 24 anos de idade, na minha opinião também seria uma baita opção, e é paraguaio, né, também facilitaria por conta de não ser norte-americano, né, porque senão seria muito difícil tentar contratá-lo aqui pro Cruzeiro, mas eu gostei bastante dos nomes que eu estava procurando, achei uma boa opção. Outro aqui, voltando aqui aos brasileiros, temos o Thiago Andrade, ele que tem 21 anos de idade, ponta direita, ponta esquerda, ele que surgiu na base aí do 15 de Jaú e no Fluminense. Jogou também no Portimonense, na equipe de base, e só foi começar no profissional mesmo em 2020 pelo Bahia. Começou aí com seus 18 anos de idade em 2020, 9 partidas, 1 gol e 1 assistência, e ano passado fez 3 jogos pelo Bahia e foi comprado pelo New York City. Na época estava se falando de algo próximo de 3 milhões e meio, 4 milhões de reais para o New York, e por lá ele começou a jogar muito mesmo, tá? Para você ter uma ideia, nessa temporada, o ponta, ele é ponta, tá? 39 jogos, 7 gols e 4 assistências. Ano passado 23 partidas, 4 passes e 1 gol, chegando no meio da temporada, e tem apenas 21 anos de idade. Eu acho que seria caro para tirá-lo de lá, porque é o time do Grupo City, né? Então não seria uma negociação fácil, mas mais um bom nome, né, para ficar de olho aí na MLS, o Thiago Andrade, ponta brasileiro de apenas 21 anos de idade. Quero que você deixe aqui embaixo, você já tinha ouvido falar também a respeito do jogador. Dando sequência aqui, os dois últimos jogadores que eu quero comentar com vocês, esses aqui que dessa lista eu considero mais difícil, tá? Que é no caso do ponta o Luiz Araújo, 26 anos de idade, ponta direita, ponta esquerda brasileiro, que chegou no Atlanta United também na temporada passada. Ele surgiu muito bem na base do São Paulo, foi jogar inclusive no Lille da França, na época ele rendendo um valor bem alto, né, para o São Paulo, se não me engano superior aos 35 milhões de reais na temporada de 2017. Depois de ter feito um total pelo São Paulo, no profissional, entre 2016 e 2017, fez 49 partidas com 9 gols e 7 assistências. Foi pro Lille da França e por lá sempre teve uma média boa, ainda mais pelos padrões europeus, né? Uma média ali de 33 partidas, 4 gols e 4 assistências. Foi assim essa média dele por lá, somou mais de 120 partidas pela equipe francesa e também outros 22 gols marcados e 17 assistências. Foi pro Atlanta United e nesses últimos, tem um pouco mais de um ano que ele chegou por lá. Tem até agora, de acordo com o Gol, 45 partidas, 10 gols e 7 assistências pela equipe. Como tem contrato longo ainda, eu acho um jogador muito complicado. Até no próprio Transfer Market mesmo está avaliado em 7, 8 milhões de dólares. Não acho que o Cruzeiro pagaria de forma alguma 35, 45 milhões de reais em um jogador. Então, mas é um nome que eu acho excelente para ficar de olho. Quem sabe daqui uns 2, 3 anos quando acabar o contrato, ou ele poder tiver interesse de voltar no Brasil com 29, 28 anos de idade, eu acho uma baita opção aí também
para o Cruzeiro ficar de olho. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Alexandre Pato, ele mesmo, 33 anos de idade, que está na reta final do contrato com o Orlando City, não deve renovar, vai até o final agora desse ano de 2022, e é um jogador que vai ficar livre no mercado. Até foi especulado no Internacional, no São Paulo, mas até agora não tem absolutamente nada, e eu quero saber se você aceitaria o Alexandre Pato no Cruzeiro ou não. Ele que conseguiu dar uma recuperada no Orlando City, ano passado mesmo jogou apenas 5 jogos e nesse ano até que tem números razoáveis, 27 partidas, 4 gols e 5 assistências. O Orlando City tem interesse de contratá-lo, né? Porém, ele tem interesse de voltar ao futebol brasileiro. O Pato que surgiu muito bem lá no Internacional, jogou no Milan, né? No Milan mesmo 2010, 2011. Ele fez 16 gols na temporada. Era um cara que tinha um potencial enorme. Voltou pro Corinthians em 2013, até teve bons números, né? 57 jogos, 13 gols, mas acabou se complicando ali depois de ter errado aquele pênalti na eliminação do Corinthians na Copa do Brasil. Foi bem também no São Paulo em 2014, 2015. 2015 eu gostava bastante do Pato, tá? Pra falar a verdade, eu gostava demais dele em 2015 no São Paulo mesmo. Fez 59 jogos, 26 gols e 10 assistências, números absurdos. Acho que se você for pegar os jogadores novos no Brasil, foi um dos que mais teve números excelentes, né, de 26 gols marcados, ainda mais um jogador craque. Aqui no Brasil tende o craque voltar e fazer 8 gols no ano, né? Não foi isso nesse caso. Depois ele foi bem, até nem queria tocar muito nesse assunto, né? Assim, o Cruzeiro trazer um grande jogador pro ano que vem, que pode ser sim uma realidade. Porém, nesse vídeo eu quero mais falar aqui de alguns nomes que, no caso, se alguns desses chegasse, é claro que seria um baita reforço, mas não é muito pensando nisso. É mais alguns jogadores que seriam importantes para a montagem do time do Cruzeiro e algum desses que já foram especulados aqui no clube, tá? Até porque assim, eu vejo que o Cruzeiro deve sim buscar alguns reforços um pouco mais caros para a próxima temporada, porém acabou meio que ficando na cabeça do torcedor que, sei lá, iria chegar um grande jogador por conta do que foi falado, né, pelo Pedro Lourenço, que estava disposto a ajudar o Ronaldo a contratação de um camisa 10, o Ronaldo também de quando chegasse a 50 mil sócios, que iria trazer um grande jogador, então isso aí acabou ficando na cabeça da torcida, mas eu quero falar aqui de alguns nomes, outros que eu vejo que pode ser sim excelentes contratações, mas alguns mais por conta de peças assim que poderia ajudar, né, nesse esquema do Cruzeiro e também que já foram especulados. O primeiro aqui que eu quero falar com vocês, esse eu acho um excelente nome, o Luca Orellano. Vocês vão lembrar no início do ano, quando o Ronaldo comprou o clube, ele estava na pauta aí de alguns times brasileiros, entre ele o Cruzeiro e o São Paulo. Eram os times que mais tinham interesse, né, de acordo ali com alguns portais da época. O São Paulo foi o time que mais avançou nessas tratativas, mas o Vélez, que é o time onde ele joga, o ponto aí, no caso, tem contrato até o final de 2024, 22 anos de idade, e estaria pedindo um valor superior aos 20 milhões de reais, ou seja, um valor que, pelo menos para esse ano do Cruzeiro, totalmente inviável, e ainda considero que para o ano que vem o Cruzeiro não deve a pagar milhões para uma chegada de um reforço. Eu acho muito improvável, mas muito improvável mesmo que isso aconteça. O Luca Orellano, que tem aí, no caso, nessa temporada, 43 partidas, 4 gols e 4 assistências. Ano passado também já havia feito 59 jogos, com 7 gols e 5 passes. Eu acho que assim, se fosse um jogador para chegar por empréstimo, com uma obrigação de compra, acho que é a única maneira que eu via possível. Sei lá, o Cruzeiro pega ele agora já e ano que vem, início do ano, paga ele 10 milhões pro Vélez e depois no final do ano tem que fazer uma obrigação de compra e parcelar em, sei lá, 1 ano e meio. Teria que ser algo bem absurdo assim para o Cruzeiro ter condição de comprar um jogador promissor por um valor mais alto. Porque tirando isso, eu vejo que o Cruzeiro não tem um fluxo de caixa ainda, por conta de, no caso, ano que vem mesmo, chegando muitas receitas, tem muitas dívidas a serem pagas. Então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do jogador e se seria, né, uma boa opção aí para o time do Cruzeiro. Outro que eu vejo que está extremamente viável para o Cruzeiro repatriá-lo é o Diogo Barbosa, tá? 30 anos de idade, jogador do Grêmio, que assim, tem sido reserva nesse ano. Ano passado ele já foi reserva, nesse ano então, para piorar, ele está sendo reserva na Série B. Tá aí com 30 anos de idade, ou seja, uma idade considerada ok, para uma SAF, né? O Cruzeiro tem contratado no máximo até 32 anos. E o Diogo Barbosa eu acho que poderia ser um momento ideal para ele voltar. Até porque temos algumas notícias de que o Matheus Bidu pode não continuar aqui no Cruzeiro e teríamos apenas o Marquinhos Cipriano para até junho do ano que vem, quando ele está emprestado. Depois, no meio do ano, ele vai embora. E o Kaique, que está ganhando espaço, acho que pode ser uma boa peça para o ano que vem. Mas precisamos de um reforço sim, caso o Matheus Bidu não fique. Eu acho que o Diogo Barbosa cairia perfeitamente nesse time do Cruzeiro. O salário dele, de acordo com algumas fontes, quando ele foi contratado pelo Grêmio, era algo próximo de 350, 400 mil, mas claramente ele teria que abrir mão de um vencimento desse alto, né? Acho que no máximo ali
uns 250, 280 mil, até porque igual o Rafael Cabral ganha próximo disso hoje, 350 mil por mês, então eu vejo que seria no máximo ali esse valor de 250 mil por mês para o Diogo Barbosa. Nesse ano apenas 21 partidas e uma assistência, ano passado teve alguns problemas de lesão, 28 jogos, 2 gols e 2 passes, tem sido reserva, né, pelo Grêmio, só foi titular mesmo em 2020, naquela reta final do ano. Em 2021-22 tem revisado, né, a titularidade, que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha aí do jogador e se poderia, né, ser uma boa opção pro ano que vem. Dando sequência aqui também, quero falar sobre um atacante que foi especulado no Cruzeiro, no caso, que é a respeito do Léo Ceará, onde assim, teve uma especulação de que o Cruzeiro estaria buscando um atacante do futebol do Japão, e alguns nomes tinham sido especulados na época, entre eles o Léo Ceará, e até se falou no Lincoln, mas na época todo mundo tratava o Lincoln como algo impossível, né, dele ser emprestado, e acabou que ele veio aí pro Cruzeiro. Um desses nomes era o Léo Ceará, jogador de 27 anos de idade, que realmente vive um baita momento desde 2019, desde 2018, para falar a verdade, quando ele jogou bem pelo Confiança, depois Vitória, CRB, e agora está no Yokohama Marinos, um dos principais times do futebol japonês, tem 27 anos de idade. Nessa atual temporada, 34 partidas, 15 gols e 3 assistências. Ano passado marcou 13 jogos também e 6 assistências. Foi muito bem pelo Vitória em 2020. Ele havia feito naquele ano 20 gols em 42 jogos pela equipe do Vitória, no caso disputando também a Série B. Em 2019 pelo CRB, 12 gols marcados apenas no Campeonato Brasileiro, então foi um dos destaques daquele time no ano. Eu vejo que é um jogador que tem sim bons números, porém eu acho que pro ano que vem não vai ter necessidade de contratar um centroavante. Eu tô na dúvida ainda o que o Cruzeiro vai fazer, porque o Edu tá vivendo uma boa fase. Não sei se ele vai jogar a Série A ano que vem ou se vai contratar um outro jogador. Eu acho que o Ronaldo deve esperar um pouco o estadual para ver, né, se esses jogadores vão dar conta do recado ou se vai precisar de contratar, porque nessa posição nós temos o Edu com um contrato longo, tem também, no caso, o Lincoln, que chegou de empréstimo até o final do ano que vem, ou seja, pensando nesse planejamento para a Série A. O Luvanor também tem contrato até o final de 2023, então vamos ver, né, o que o Cruzeiro vai fazer. Eu acho que se fosse para contratar um jogador, acho que o Léo Ceará, se fosse para no lugar do Lincoln, ok, né? Esse ano, na Série B. Mas pro ano que vem, só se fosse para ser realmente um jogador... vamos supor aqui um exemplo. O Pedro Raul chega no Cruzeiro para ser o titular. Porque trazer mais um para brigar a posição e não para ser o titular absoluto, eu acho que não faz muito sentido. E não acho que o Cruzeiro vai gastar, né, dinheiro à toa. Até porque o Paulo André, o Ronaldo tem feito uma gestão excelente, né, de contratações nesse ano. E outro aqui nesse vídeo, óbvio, né? O Lucas Romero aí que, no caso, ele... Para chegar no Cruzeiro teria que desembolsar um valor, né? O Cruzeiro teria que pagar algo próximo de 15, 18 milhões de reais para o Independente, porém em 2023 pode ser um ano que o Cruzeiro assinaria com o Lucas Romero, mas não jogaria em 2023. Isso porque o contrato dele vai até o final de 2023, ou seja, a partir de janeiro de 2024 ele poderia chegar no Cruzeiro de graça e já jogar o